Final do ano rolando, Vasco tentando terminar o Brasileiro de uma forma muito esquisita e ainda tem a Copa do Brasil. Puta, cara. Mas tem jogadores que nitidamente não vão continuar no Vasco para 2026. Tem barca a caminho. Se você quer saber quais jogadores são, continua no vídeo. Cara, a barca a caminho do Vasco, ela vai levar alguns jogadores, cara. Na minha opinião, sinceramente, né? A gente vê que tem várias informações pintando de que o Vasco já está preparando uma certa reformulação do elenco. Tem alguns jogadores que não deram certo e que, de fato, a diretoria vê. E tem outros jogadores que, na minha opinião, não podem, de forma alguma, continuar no Vasco para 2026. Esforza é um jogador que o Vasco tentou bastante e, pelo que se tem dito, não vai continuar no Vasco. Mesmo no empréstimo, continua não rendendo, não está sendo explorado pelo seu outro clube e retornando para o Vasco, a perspectiva é que ele seja vendido ou até tenha uma rescisão. Tem outros jogadores que não podem e de certo não vão continuar no clube, cara. Maurício Lemos foi uma contratação, teve alguma expectativa, sofreu com problemas físicos e não vai continuar no Vasco para 2026. Outros jogadores como Lucas Oliveira não têm condições de jogar no Vasco. São uma partida a cada 15 que ele joga, consegue fazer alguma coisa. Victor Luiz, por exemplo. O Lloyd Augusto foi emprestado, retornando para o Vasco. Cara, não dá para continuar no Vasco. Eu até acho que o Lloyd podia fazer uma brincadeirazinha num jogo ou outro, mas não fez muita coisa e se mostrou um jogador que cria problemas dentro do elenco, com o técnico, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente não pode ter no futebol. Então o Lloyd não vai continuar. Na minha opinião, Garré é um cara que chegou com muita expectativa. A gente vê que ele tem alguma qualidade, mas quando entra, nunca consegue convencer 100%, cara. Ele faz uma coisinha boa, mas você nunca tem certeza se ele vai. E ele não vai. Não está sendo explorado pelo Diniz, possivelmente não vai continuar na próxima temporada. E tem alguns outros jogadores, cara, que na minha opinião o Vasco não deve continuar. Matheus Cocão é um volante que ele é muito meio termo. Ele não é um marcador, apesar de normalmente entrar como marcador. Sabe marcar, mas não marca 100%. Sabe passar, mas não passa 100%. Sabe cabecear, mas não é muito alto. É um jogador que, tipo assim, ele tem algum potencial, mas parece que sempre entra sem saber muito bem o que vai fazer. E na minha opinião, cara, Paulinho foi muito importante pro Vasco, mas já chega. Não tá dando, não consegue corresponder. Fisicamente tá abaixo e toda vez que for utilizado, o Diniz não tá utilizando. Quando jogava no Carille não fazia nada, a torcida pedia para sair. Então não adianta. A torcida se apega a coisas que aconteceram no passado e esquece que há 2 meses atrás estava criticando o cara. Então Paulinho não tem como continuar no Vasco. Outro jogador seria o Adson, cara. Sempre que joga tem um problema físico, foi um jogador que foi importante em alguns momentos do clube, mas fisicamente é muito abaixo, nunca consegue contribuir tanto, não tem grandes números. Na minha opinião, o Vasco poderia tentar negociar ele baratinho com algum outro clube aí que fosse interessante para ele seguir a carreira. E, cara, David é um jogador que eu gosto bastante, o DVD, eu acho que ele tem uma energia legal, ele tem um pouco da cara do Vasco ali, mas, na minha opinião, ele é um jogador que ele oscila muito. Ele é capaz de fazer partidas 10, fazer gols lindos, fazer jogada individual, e depois ele faz um monte de besteira, mano. Erra um passe bobo, sabe? Entra meio desconexo no jogo. Na minha opinião, são jogadores que, alguns já estão sendo ditos que não vão continuar, e outros, na minha opinião, o Vasco tem que jogar nessa barca e levar embora também. O Vasco precisa pensar em... É um time com dificuldade financeira. Em reduzir a folha salarial, mas ainda assim se manter competitivo para as próximas temporadas. Me dá a sua opinião se algum desses jogadores você concorda que realmente tem que seguir no Vasco, ou qual deles você acha que poderia continuar e que ainda pode contribuir de alguma forma. Se você quer mais vídeos como esse, deixa o like e se inscreve, que a gente vai mandar ver aqui no canal. Bora até o próximo vídeo.